A bola parada decidiu os dois jogos de semifinal da Copa do Brasil, entre Atlético Mineiro e Fortaleza e entre Atlético Paranaense e Flamengo. Nas duas partidas, esse momento do jogo foi de suma importância para o resultado final do jogo. Hoje a gente vai fazer uma análise tática em rodada dupla dos dois jogos de semifinal da Copa do Brasil que aconteceram na última quarta-feira. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo, e hoje o vídeo vai ser num formato um pouquinho diferente. Vai ser uma análise em rodada dupla, vão ser dois jogos falados dentro do mesmo vídeo. Isso porque a CBF marcou os dois jogos de semifinal da Copa do Brasil para o mesmo horário, para o mesmo dia. Então fez com que ficasse muito corrido e não desse tempo aí para poder fazer vídeos diferentes, senão ia ficar muito longo. Então eu decidi trazer uma análise dos dois jogos no mesmo vídeo, uma análise um pouco mais compacta, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nos 2-2 entre Flamengo e Atlético Paranaense e no 4-0 do Atlético Mineiro contra Fortaleza, desses 8 gols marcados, 6 surgiram de bola parada, seja de cruzamentos na área, seja de pênalti ou seja até de rebote de uma segunda bola depois da bola parada ter sido lançada na área. Vamos começar então por Atlético Paranaense 2, Flamengo também 2. Nesse jogo, os dois times tiveram bastante dificuldade para criar jogadas com bola rolando. A pressão alta que o Atlético Paranaense colocou no Flamengo dificultou muito a saída de bola do Flamengo, que várias vezes apelou para os chutões. E aí você dá chutão para um time que tem na frente Everton Ribeiro, Gabigol, Michael e Andreas, vai ser muito difícil reter a posse da bola. Então o Flamengo dava chutão e perdia a posse da bola. Do outro lado também acontecia a mesma coisa. O Flamengo subia a pressão para o Atlético Paranaense, que não tinha nenhuma parcimônia para tentar dar um lançamento mais longo, mas também não conseguia reter a posse da bola, e assim nenhum dos dois times conseguiu criar muitas chances de gol com bola rolando. Do lado do Flamengo, o que faltou muito foi profundidade, foi gente atacando, incomodando a linha de defesa do Atlético Paranaense. Eu vou trazer alguns lances aqui que mostram como quando o Gabigol saía para circular e se associar um pouco mais atrás ou um pouco mais pelo lado direito, ninguém compensava ele atacando as costas da última linha, dando profundidade, empurrando a linha de defesa do Atlético Paranaense para próximo de seu próprio gol. Esse lance aqui é o lance em que o Michael dribla 3 jogadores e repara como em nenhum momento o Flamengo vai preencher a área. Então o Michael toca a bola pelo lado direito, ele vai fazer o drible no primeiro jogador e repara como a área está totalmente vazia e não tem ninguém nem esboçando atacar a área. O Michael vai para cima do segundo jogador e quando ele faz o segundo drible, ainda não tem ninguém dentro da área. E é só quando ele faz o terceiro drible é que aparece o Gabigol vindo lá do lado esquerdo para atacar a área, mas uma área que tem ali 6 jogadores do Atlético Paranaense contra só um jogador atacando do Flamengo. Então realmente ficou muito difícil. Esse outro lance é um contra-ataque em que o Flamengo puxa, depois que já estava 1-0, em que o Gabigol é quem vai ser o condutor desse ataque. Ele recebe o passe do Everton Ribeiro e a partir do momento em que o Gabigol vem trazendo a bola para o lado direito de ataque do Flamengo, ele atrai o Thiago Heleno, que foi o zagueiro central dessa linha de 5, desses 3 zagueiros que o Atlético Paranaense jogou. Então, além do Everton Ribeiro já ter batido o Hernandes, que foi o zagueiro pela esquerda, que está ali um pouquinho atrás do Gabigol, o Gabigol também atrai o Thiago Heleno. Então, ele atrai 2 zagueiros pro lado dele. Só que repara como isso gera um espaço entre o zagueiro pela direita, o Pedro Henrique, e o Thiago Heleno, que ninguém ataca. O Andreas, que seria muito possível de poder atacar esse espaço, fazendo a diagonal e dando uma opção de passe para o Gabigol em que o Andreas sairia na cara do gol, ele não tem essa percepção do espaço, ele não ataca o espaço, o Gabigol não tem muito o que fazer, a marcação do Atlético Paranaense chega junto e ele acaba cortando para dentro e finalizando de fora da área. E reparem como uma das poucas vezes em que o Flamengo teve esse ataque à última linha, conseguiu gerar de fato uma boa chance de gol. Esse lance é no segundo tempo, num contra-ataque, que o Flamengo consegue imprimir, e a bola vai cair lá do lado direito no pé do Isla. E repara como Everton Ribeiro, Andreas, Thiago Maia e Michael vão atacar a última linha de defesa do Atlético Paranaense e vão empurrar a linha de defesa para dentro da área, ou seja, eles vão empurrar porque eles estão tentando fazer esse ataque e a linha de defesa tem que fazer a cobertura e não deixar com que o passe entre. Então o Gabigol se associa com o Isla ali pelo lado direito, o Isla vai chegar na linha de fundo e repara como o Flamengo ter empurrado a linha de defesa para dentro da sua própria área gerou um espaço à frente dessa linha de defesa, ali na entrada da área, ali onde está o Thiago Maia, que vai receber o cruzamento para trás do Isla, só que o Thiago Maia acaba finalizando para fora nessa jogada. Mas foi uma das poucas vezes em que o Flamengo de fato conseguiu fazer esses ataques à última linha e gerar espaço
no sistema defensivo do Atlético Paranaense. Além dessa falta de profundidade, o Flamengo também caiu muito em erros técnicos individuais, os jogadores dominando muitas bolas erradas, muitos passes um pouco mais rápidos, um pouco mais lentos do que deveria ser. Não sei se o gramado sintético atrapalhou nesse aspecto, mas individualmente também os jogadores do Flamengo não estiveram bem. Já o Atlético Paranaense tentou se aproveitar do lado direito de defesa do Flamengo em cima do Isla e do Rodrigo Caio. Então o que eles tentavam fazer espetavam o Abner, que é o ala esquerda, para atrair o Isla, e a partir do momento dessa atração, a janela, ou seja, o espaço entre o Isla e o Rodrigo Caio, que foi o zagueiro pela direita nesse jogo, ficaria maior. E a partir do momento em que esse espaço ficasse maior, alguém atacava essa janela para poder tentar receber um passe em profundidade. Repara nesses dois lances aqui que acontece exatamente isso. O Terãs está com a bola no pé, o Rodrigo Caio está meio que de olho nele ali, e olha como o Isla foi atraído pelo Abner para o lado do campo. E o Kaiser ataca justamente esse espaço aqui do lado direito de defesa do Flamengo, só que dessa vez o Léo Pereira consegue fazer a cobertura. E muito por conta dessas coberturas eficientes do Flamengo e da boa partida que fizeram Rodrigo Caio e Isla, o Atlético Paranaense até tentou, mas não conseguiu gerar chances de gol tentando atacar dessa maneira, porque os dois jogadores do Flamengo de fato jogaram muito bem. Então, bom, com os dois times não conseguindo produzir tanto assim por conta desses problemas que eu acabei de falar, com bola rolando, as bolas paradas foram decisivas. E vamos entrar em alguns detalhes de alguns dos gols de Flamengo e de Atlético Paranaense. Primeiro, começando pelo gol do Flamengo, que foi uma jogada ensaiada a partir de uma falta quase que frontal cruzada na área. O Andrés vai partir para bater essa falta e o Léo Pereira, repara como ele está muito mais aberto, distante da linha de defesa do Atlético Paranaense, e ele inicia a corrida para poder atacar a área do Atlético Paranaense no mesmo momento em que o Andrés inicia a corrida. Então ele se afasta para, no momento em que a bola efetivamente sair do pé do Andrés, ele ter uma vantagem cinética em relação aos jogadores do Atlético Paranaense. O que seria essa vantagem cinética? Enquanto os jogadores do Atlético Paranaense estão iniciando o movimento, ou seja, saindo da inércia para iniciar uma corrida para trás, o Léo Pereira já está em movimento, ele já está em velocidade. Isso dá a ele uma vantagem em relação ao seu adversário para poder chegar na bola primeiro, conseguir fazer o cabeceio para trás. E repara como todos os jogadores do Atlético Paranaense correm em direção a dentro da área, olhando para a bola, visando a bola, e o Gabigol não, o Gabigol fica lá atrás. E o cabeceio do Léo Pereira justamente tentando buscar o Gabigol ali atrás. É um cabeceio para trás que acaba sendo um pouco torto, né? A bola para no pé do Arão e depois o Arão dá um passo para trás, mas o Gabigol de fato ele não ataca a área junto com todo mundo, ele fica mais atrás justamente para receber essa jogada ensaiada que teria que chegar ali e cair no pé dele para ele poder finalizar. E no gol do Atlético Paranaense foi uma jogada também combinada, né, onde o Atlético Paranaense fez a cobrança do escanteio muito rápida. Então repara como o Thiago Heleno e o Pedro Henrique, eles estão chegando na área do Flamengo, ou seja, eles saíram lá da defesa para chegar na área para o cruzamento do escanteio, e não deu tempo dos zagueiros do Flamengo, Rodrigo Caio e Léo Pereira, encaixarem nos adversários para fazerem marcação individual, porque o Flamengo do Renato Gaúcho marca bolas paradas individualmente. Então repara como o Thiago Heleno e o Pedro Henrique vão chegar em velocidade e o Rodrigo Caio e o Léo Pereira vão tentar chegar junto. O Rodrigo Caio consegue reagir mais rápido e consegue chegar junto do Thiago Heleno, ou seja, o Thiago Heleno não tem liberdade no momento em que a bola está próximo deles ali para pular sozinho, porque o Rodrigo Caio conseguiu ter essa reação rápida e encontrar o Thiago Heleno para fazer a marcação. Já o Léo Pereira não, o Léo Pereira fica ainda distante do Pedro Henrique, ele fica meio perdido, não consegue se aproximar do Pedro Henrique, que recebe a bola, consegue saltar sozinho, o Léo Pereira pula ali só para tentar atrapalhar, porque ele de fato não ia conseguir chegar e disputar a bola junto com o Pedro Henrique, porque ele realmente estava muito atrasado no lance e não estava próximo o suficiente para fazer essa disputa de bola pelo alto. Aliás, o Valentim mostrou que entendia as fragilidades do Flamengo a partir do momento em que várias vezes os cruzamentos e escanteios de bola parada e até com bola rolando, ele forçou o jogo em cima do Léo Pereira, que é o pior zagueiro do Flamengo em aproveitamentos dos duelos aéreos, comparado a Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Bruno Viana. Inclusive, além desse gol, teve um lance aos 39 do primeiro tempo, em que um escanteio em que o Eric consegue cabecear, também disputando em cima do Léo Pereira, e o segundo gol do Atlético Paranaense, que é um gol de bola rolando, é verdade, mas é uma bola cruzada por Renato Kaiser, que está sendo marcado pelo Léo Pereira, e o Léo Pereira também não consegue vencer esse duelo pelo alto, e o Flamengo acaba sofrendo mais um gol em cima do Léo Pereira. Vamos agora então para a goleada do Atlético Mineiro em cima do Fortaleza por 4-0. E a verdade é que foi um jogo, na minha opinião, até bastante injusto.
Porque o Fortaleza começou muito bem a partida, imprimiu muita pressão para cima do Atlético Mineiro. Com 1 minuto de jogo, o Fortaleza já tinha finalizado 2 vezes com perigo para cima do Atlético Mineiro, numa pressão inicial muito intensa, muito forte, onde conseguiu construir uma primeira jogada muito bacana entre o Matheus Vargas e o Felipe. O Matheus Vargas acabou finalizando fraco, e depois manteve a pressão alta, pressionou o Atlético Mineiro alto, fez a recuperação da bola e conseguiu mais uma finalização. Isso foi aos 59 segundos de jogo, e conseguiu dificultar muito o jogo do Atlético Mineiro. As pressões altas, as subidas de pressão do Fortaleza do Vojvoda fizeram o Atlético Mineiro se livrar da bola várias vezes, fazer lançamentos longos muitas vezes. Inclusive, se a gente pegar os números só do primeiro tempo, o Atlético Mineiro fez 33 lançamentos longos. O último jogo em que o Atlético Mineiro tinha feito mais do que 33 lançamentos longos só no primeiro tempo tinha sido em agosto, lá no jogo contra o River Plate, em que o Atlético venceu por 3-0, ou seja, 14 jogos atrás. Nas vezes em que conseguia de fato trabalhar a bola com um pouquinho mais de calma e sair tocando por baixo, o Atlético Mineiro conseguia então gerar perigo, fossem ataques mais trabalhados ou em contra-ataques, e principalmente com as infiltrações do Zaratio, que para mim foi disparado o melhor em campo dessa partida. O que o Zaratio jogou foi um absurdo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Vamos ver alguns lances dessas infiltrações do Zaratio para a gente ter uma ideia do nível da partida do argentino. Repara nesse lance como ele inverteu o posicionamento com o Nath. O Nath jogou com meia central no 4-2-3-1 do Atlético Mineiro e o Zaratio como meia direita, mas nesse momento eles tinham invertido, e o Cuca ele dá muita liberdade para os jogadores fazerem essas inversões, essas trocas de posicionamento. Então o Nath recebe aberto pelo lado direito e o Zaratio vai perceber um espaço que vai ser gerado pela movimentação do Hulk. O Hulk ataca a profundidade, ele traz com ele o zagueiro pela esquerda, o zagueiro central, o Jussa e o Tite, junto com ele, e gera o espaço justamente que o Zaratio está ali, olhando e mirando para atacar. O Nath então trava a bola e vai tentar fazer o passe justamente para o Zaratio, que está infiltrando nas costas do Tite. Esse outro lance é bacana porque mostra como o Zaratio ele foi defensivamente muito importante, porque ele estava marcando o Crispim até o final, ele estava vindo lá atrás, e no momento em que o Atlético rouba a bola, que é esse frame aqui, ele tá lá atrás. Só que ele começa a acelerar para fazer essas infiltrações da opção e o Crispim não consegue acompanhar. O Zaratio é muito mais intenso, muito mais rápido, muito mais veloz nessa decisão de avançar. Ele recebe um lançamento muito bacana do Hever e sai ali numa boa condição de finalizar, e o Felipe Alves nesse lance faz uma belíssima defesa. O Atlético Mineiro faz então 2 gols de bola parada, o primeiro num rebote de uma cobrança de falta, em que o Arana pega um chute muito feliz e faz um baita de um golaço, por mais que tenha tido desvio no Pikachu, e o segundo num cruzamento, num escanteio, em que o Hever ataca o primeiro pau e consegue fazer o gol. A partir do 2-0, o Atlético então fica muito confortável em recuar um pouquinho o bloco de marcação e sair nos contra-ataques. E nesses contra-ataques continuaram as infiltrações do Zaratio. O Zaratio continua tendo um papel muito importante. Repara como, principalmente a partir do 2-0, o Zaratio baixava para formar quase que uma linha de 5, transformando o Guga, lateral direito, quase como um zagueiro pela direita. Isso porque o jogo do Fortaleza é muito forte pelos lados do campo. O Atlético não queria permitir que o Fortaleza atacasse por esses lados, e com isso baixava o Zaratio para poder ter um pouquinho mais de largura na sua linha de defesa. E o terceiro gol foi um contra-ataque muito bem construído pelo Atlético Mineiro, mas que tem justamente esse detalhe que eu acabei de falar. Tem o Zaratio praticamente na mesma linha da linha de defesa, abaixando para ajudar na defesa, só que no momento em que o Atlético contra-ataca, ele vai infiltrar, vai correr para dar a opção lá na frente, e o Crispim, que teoricamente deveria estar fazendo e acompanhando a marcação do Zaratio, não acompanha. O Zaratio recebe com bastante liberdade, faz o cruzamento para o Hulk, que faz o terceiro gol do Atlético Mineiro nessa altura. E aí o jogo ficou muito complicado para o Fortaleza. O Fortaleza até tinha mais posse, tentava criar chances, mas não é o forte do Fortaleza furar retrancas. O Fortaleza é um time que cria suas jogadas de gol de outras formas, de outras maneiras. Então o jogo ficou muito confortável para o Atlético Mineiro, e mesmo o Vojvoda tentando ali voltar para o segundo tempo, com 2 substituições e tal, para tentar mudar, colocar um pouquinho mais de fogo no jogo, com 1 minuto do segundo tempo, saiu o 4º gol do Atlético Mineiro, um golaço do Zaratio, que fez uma partida sensacional. E bom, como ficou muito claro aqui no vídeo, nos 2 jogos a bola parada foi fundamental para construir o placar do jogo. No jogo do Flamengo, os 2 gols do Flamengo e um dos gols do Atlético Paranaense surgiram de bola parada. No jogo do Atlético Mineiro, 3 dos 4 gols do Atlético surgiram também de bola parada. Esse momento do jogo é muito importante que as duas equipes, tanto quem está atacando quanto quem está defendendo, fiquem muito atentas e tentem converter esses lances, porque isso pode mudar o rumo de um jogo, pode mudar o rumo de uma
classificação. No fim das contas, o único time que não conseguiu ser eficiente nas bolas paradas acabou perdendo de 4-0, que foi o Fortaleza, e está em situação muito complicada para a próxima partida. Na semana que vem a gente vai ver como vão ser jogados os jogos de volta e vamos ver se o Fortaleza ainda tem alguma chance contra o Atlético Mineiro jogando em sua casa e o que vai sair de Flamengo e Atlético Paranaense jogando agora no Maracanã, na casa do rubro-negro carioca.